Então, pessoal, a partir de agora, né, até o nosso final da aula aí, às 5, nós vamos falar sobre a replicação do DNA. E para entender a replicação do DNA, a gente tem que entender a estrutura do DNA. Sem entender a estrutura, sem entender que é uma dupla hélice, com 2 filamentos que estão com polaridade inversa, fica difícil a gente entender a replicação do DNA em si. Então, por isso que a gente tem que estar bem firmado aquela estrutura, aqueles pontos que eu apontei como mais importantes, para a gente chegar aqui, tá? E claro, né, tudo em biologia molecular, tudo em genética molecular foi estudado inicialmente nos organismos mais simples, nos procariotos, que são as bactérias, né? Porque eles são mais simples, de fato. Então, eu vou trazer aqui para vocês principalmente as questões mais ligadas aos procariotos, mas não tem muito problema, porque elas vão ser bem parecidas com os eucariotos, não tem essa diferenciação, mas tem alguns pontinhos a mais, né? Vamos dizer assim, algumas dificuldades a mais que estão presentes em eucariotos. Então, no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre esses além aí que a gente tem no caso dos eucariotos, no caso de nós seres humanos, e por isso é importante para vocês que são da área da saúde, tá? Vamos lá. A gente falou sobre a replicação do DNA ser algo importante. É importante que a gente faça uma cópia do DNA para que a gente possa passar ela, transmitir para a geração futura. A geração futura, ela tem que ser sempre maior do que a geração anterior, né? Porque se uma célula transmite para uma outra célula única, a gente não consegue fazer a variação, a gente não consegue ter uma prole, né? Então, uma célula, ao se dividir, então pensem assim, não é bem uma replicação no sentido da célula em si, tá? Então, a célula em si sozinha, a célula mãe, quando ela vai se dividir, ela forma o quê? 2 células filha, tá? E cada uma dessas células filha carrega a informação genética que estava na célula mãe. Isso quer dizer que aquela célula mãe, antes de se dividir, teve que passar por esse processo de replicação, pelo processo de duplicação ou replicação, fazer de fato uma cópia daquele DNA que ela tem. E aí ela dá uma cópia para uma filha e a outra cópia para outra filha, tá? Com a estrutura do DNA determinada, a nossa dupla hélice, Watson e Crick escreveram o seu artigo e já trouxeram uma ideia de um modelo de replicação. Eles pensaram, bom, como a gente falou, né? Se eu tenho 2 filamentos em que um se complementariza com o outro, se eu sei que num tem A, no outro com certeza vai ter T, se nesse aqui tem C, na mesma posição eu vou ter um G, por isso, a partir dessa complementariedade de bases específica, é que eu tenho a possibilidade de fazer uma cópia, uma xerox. A partir de uma fita eu consigo fazer a outra. A partir dessa fita de cá eu consigo fazer uma outra, correto? Então, eles propuseram que isso acontecia, né? Que a molécula de DNA, por ter 2 filamentos, tinha essa possibilidade de acontecer, formar essa cópia. E se verificou que o modelo, vamos dizer assim, mais simples seria um modelo semi-conservativo. O que é um modelo de replicação semi-conservativo? Que se conserva em parte, semi-conservativo. Ou seja, eu tenho aqui a minha célula mãe com a dupla fita, né, dela de DNA, certo? Aqui está um filamento, aqui está outro, tá? Eles são azul escuro, que é a cor desse DNA dessa célula mãe, que eu vou chamar de parental, tá? Parental, por quê? Porque é, né, da célula mãe, né? Então, o que vai acontecer? Para que se replique, o que a gente precisa? Acessar a sequência de pares de base, a sequência de bases. Para acessar essa sequência, ela fica fechadinha ali para dentro. Não tem como replicar isso sem abrir, sem separar as fitas. Então, eles já propuseram que, inicialmente, precisaria que se separasse essas fitas. Aqui, como está sendo mostrado, as 2 fitas, então, sendo separadas, o que de fato acontece. E, posteriormente, cada uma das fitas, e isso já trazendo a ideia do semi-conservativo, cada uma das fitas parentais azul escura serviria de molde, como molde, tá? Para que se fosse feita a cópia, a xerox. Essa cópia, né, ia sendo formada aqui com essa corzinha azul clara.
tá? Então, essas fitas aqui de cor azul clara são fitas que eu vou chamar de recém-sintetizadas, tá? Então, cada fita parental azul escuro é usada de molde para a síntese de uma fita recém-sintetizada, azul claro, tá? E como é que acontece isso? Bom, se tem um A aqui, eu adiciono um, na minha fita recém-sintetizada, eu adiciono um T. Se tem um C na minha parental, eu boto um G na minha recém-sintetizada. E assim eu vou colocando de forma específica e fazendo a minha cópia. Depois, ó, aqui, ó, os nucleotídeos como se eles fossem sendo inseridos aqui. E aí, depois, ao final, o que eu tenho? Duas moléculas de DNA, duas moléculas de DNA dupla fita. Ao final, cada uma delas vai para uma célula filha, tá? E aí percebam que cada célula filha vai receber um DNA que é uma fita parental e uma fita recém-sintetizada, tá? Aqui e aqui. Isso é a ideia do semi-conservativo. Por quê? Porque o que é conservado? A nossa parental, né? Ela que estava lá é a original, vamos dizer assim. Então, eu conservo para cada célula filha uma fita parental. Então, eu meio que semi-conservo. Então, em cada célula filha, eu fiz uma semi-conservação. Cada uma delas vai receber uma parental conservada e uma recém-sintetizada, tá? Essa foi a proposição que o Watson e Crick deram. Mas, de fato, não se sabia bem, experimentalmente, na bancada. Igual a gente falou lá, né? Bom, se propusia sobre os material genético, mas quem conseguiu ver mesmo o material genético em ação foi o Griffith, quando ele fez na bancada o experimento, certo? Aqui é a mesma coisa. O Watson e Crick propuseram a replicação semiconservativa, mas não tinha um experimento ainda que comprovava que era, de fato, semiconservativa, tá? Como é que vai saber isso? Bom, foi feito em seguida um experimento. Por quê? Esse experimento foi para verificar se seria semiconservativa ou se seria conservativa, completamente conservativa. Para ser completamente conservativa, quer dizer que eu conservo completamente as duas fitas parentais em uma filha e a outra célula filha recebe a nova, que é essa amarelinha aqui. A parental é azul, então uma célula filha recebe completamente conservada essa molécula de DNA e a outra recebe a fita de DNA com as duas fitas recém-sintetizadas, que é essa amarelinha aqui, tá? Então, isso seria um modelo conservativo. E ainda tinha a possibilidade da replicação ter um terceiro mecanismo. Tem a possibilidade também de ser dispersiva a replicação. Ou seja, em pedaços da molécula. Eu falei para vocês que a molécula de DNA é grande pra caramba, certo? Se ela é grande pra caramba, bom, em determinados pedaços dessa molécula eu posso ter regiões com fitas recém-sintetizadas e regiões com fita parental. Então, ela seria dispersiva. Ó, a parental é azul, recém-sintetizada é amarelo. Então, eu fiz uma cópia em pedaços, eu tenho aqui o híbrido amarelo-azul, e em regiões, outros pedaços, eu tenho amarelo e amarelo complementarizando, e aqui eu tenho azul, e aqui também. Então, isso é dispersivo, se isso fosse acontecendo de forma dispersiva, tá? Agora, qual foi o experimento que trouxe de fato trouxe a comprovação de qual seria o modelo de replicação, que no caso é o semiconservativo. Watson e Crick estavam corretos, mas não se tinha certeza até o experimento de Masterson-Stoll, que foi feito a partir da utilização de marcação isotópica. O que é marcação isotópica, professora? Bom, o DNA é feito de átomos, certo? É uma molécula feita de átomos. Dentre os átomos que estão presentes ali, além de fósforo, oxigênio, carbono, a gente tem o nitrogênio, que está bem presente ali nas bases nitrogenadas, né? Mas a gente tem o nitrogênio nessa molécula de DNA também, certo? E eu posso fazer uma marcação utilizando um nitrogênio radioativo. Então, o nitrogênio normalmente na natureza, ele é o nitrogênio 14, ele tem um determinado peso, né? Uma massa, a massa desse átomo, né? É 14 normalmente. Mas eu posso usar nitrogênio radioativo, que é o nitrogênio 15, ele é mais pesado do que o 14, tá? O que eles fizeram? Pegaram bactérias, né? Para estudar bactérias é sempre mais simples, né?
vai mais rápido, cresce rápido e tudo mais. Eles pegaram bactérias que tinham o seu DNA que tinha nitrogênio 14, que é o normal, que está no nosso meio ambiente. Então, se ela consumia, né, moléculas que tinham nitrogênio 14, obviamente ela vai incorporar no DNA dela átomos de nitrogênio 14. Mas eles pegaram bactérias e cresceram elas num meio específico, né, no meio de cultivo específico que só tinha nitrogênio 15 por várias gerações. Isso quer dizer o quê? Que essas bactérias, ao final, elas tinham no seu DNA, ao invés de nitrogênio 14, elas tinham nitrogênio 15. Ou seja, elas tinham o nitrogênio mais pesado. Então, elas tinham um DNA mais pesado do que o normal, certo? Beleza. Então, beleza. Então, ó, tudo, se a gente vai sempre começar a partir, né, de um DNA mais pesado, tá? Que é o DNA, então, parental dessas células que foram crescidas no meio pesado, ele fica lá embaixo, que ele é pesado pra caramba, ele vai lá pra baixo aqui nesse gradiente aqui, tá? Quanto mais leve ele for, mais em cima ele vai estar, tá? Então, uma molécula de DNA em que as duas fitas são com nitrogênio 15, ela teria um peso bem pesado lá no final. Uma molécula de DNA em que as duas fitas são com nitrogênio 14, ela vai ficar bem aqui em cima, levinha, levinha. Se ela tiver uma parte, né, uma fita de DNA ressintetizada e uma fita de DNA nitrogênio 14 e uma de DNA nitrogênio 15, for uma híbrida, ela vai ficar no meio do caminho, certo? Certo. É basicamente a partir disso que esse experimento se faz. Porque quando ele fez esse experimento aqui, o que ele esperava observar no conservativo? Se for conservativo, depois que eu tiver a primeira geração em um meio com nitrogênio normal, leve, o que vai acontecer? As células filha, como a gente mostrou aqui, metade delas vão ter a molécula de DNA leve e metade vai ter a molécula de DNA pesado. Então, o que eu esperava ter? Sempre uma banda lá levinha e uma banda pesada. Nunca uma banda híbrida aqui no meio. Foi isso que aconteceu? Que ele viu no experimento? Não, não foi isso que ele viu. Bom, se o modelo for dispersivo, aquele modelo dispersivo em que partes é de ressintetizada, parte é de parental, que foi para a célula filha, o que iria acontecer? Bom, parti aqui do meu parental com o meu nitrogênio 15 lá embaixo. A minha próxima geração, ela vai ter o quê? Um híbrido, correto? Ela vai ter um híbrido, um peso de DNA híbrido, porque, como eu falei, pedaços vão ser de ressintetizado e pedaços vão ser de parental. Então, nessa primeira geração aqui, eu teria um híbrido nitrogênio 14 e nitrogênio 15. Em uma geração seguinte, quanto mais gerações fossem acontecendo, mais as células vão incorporar novas fitas de DNA leve, certo? Então, o DNA ele ficaria ao longo das gerações cada vez mais leve. Então, eu teria na segunda geração, cada vez ele ficando mais levinho, tá vendo? Ele ficou híbrido inicialmente, depois ele foi ficando mais leve, ele ficaria mais, até que em um determinado momento, completamente estaria com nitrogênio 14 e ficaria no tamanho mais leve possível. Foi isso que ele observou? Também não. O que ele observou nesse experimento que trouxe a conclusão do modelo semiconservativo? Bom, na primeira geração, o que aconteceu? O híbrido aconteceu. Igualzinho aqui. Aqui, no modelo semidispersivo, o que seria a explicação? Pedaços com ressintetizado e pedaços parental. Mas a explicação aqui nesse semiconservativo é que eu tenho uma fita inteira ressintetizada e uma fita inteira parental, formando uma híbrida. Então, na minha primeira geração, eu de fato tenho o mesmo resultado que eu teria para o dispersivo, tá? Aqui, um tamanho, um peso híbrido. E aí vai ter outras gerações, novas gerações, né? E aí vai cada vez incorporando novas fitas com o peso mais leve, N14, que é o amarelinho aqui. Então, na próxima geração, o que aconteceria? Vamos pensar nessa molécula híbrida aqui. Para essa minha filha de cá, eu vou doar a minha parental azul, mais pesada, e vai ser sintetizada uma nova amarela. E aqui a outra fita, ela já é amarela levinha, né? E é a amarela leve, nitrogênio 14,
vou sintetizar, usar essa como molde para sintetizar uma nova fita que também vai ser amarela e leve. Então, nessa minha segunda geração, eu vou ter duas células que vão carregar DNA com nitrogênio 14 leve, completamente leve, e vou ter duas células que vão carregar o híbrido. Então, a partir da segunda geração, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter sempre alguns híbridos e cada vez mais do nitrogênio leve mesmo, 14, 14. Então, isso já diferencia o resultado que se obteria para um modelo dispersivo. Então, como foram esses resultados que o Messerschmitt obtiveram, eles conseguiram excluir, com esses xizinhos aqui que eu botei, a possibilidade do modelo de replicação ser conservativo ou ser dispersivo. De fato, o modelo de replicação é semi-conservativo, ou seja, cada uma das fitas parentais é usada como molde para a síntese de uma nova fita recém-sintetizada, como está aqui colocado. Então, é assim que é o modelo de replicação. E isso foi extremamente importante para a gente começar a entender como que a replicação acontece. E, de fato, ela acontece dessa maneira, como a gente vai ver aqui. Bom, agora, pode falar, Davi. Pode repetir, professor, por favor, que eu não entendi. Essa parte aqui, de qual dos modelos? A do semi-conservativo e a Tá. O conservativo é mais simples, né? Porque a gente vê que ficou N15, N15, N14, N14, né? Não é isso que aconteceu. Agora, qual a diferença do dispersivo para o semi-conservativo? Na primeira geração, vejam que não tem diferença. Porque na primeira geração é híbrido. Por quê? Na primeira geração, eu peguei o quê? O meu parental, que era pesado, e aí, ou eu peguei cada uma das fitas foram complementarizadas com fitas novas recém-sintetizadas leves, ou seja, isso aqui forma o quê? Um híbrido. Agora, o dispersivo, veja que em pedaços dele são dupla fita N14 e pedaços dele são dupla fita N15, tá? Isso aqui já é um pouco diferente daqui, mas na primeira geração, eles são híbridos ainda, tá? Então, tem aqui o mesmo resultado na primeira geração. O que diferenciou o dispersivo do semiconservativo foi a segunda geração. Aí, pensa bem, Davi. No dispersivo, nas próximas gerações, aos poucos é que eu vou estar incorporando cada vez mais nitrogênio 14, mais leve, amarelo, nos DNAs das células filha, correto? Então, veja aqui que os DNAs das células filha estão cada vez mais amarelinhos comparados com esse. Estão conseguindo perceber isso? Viu, Davi? Agora, aqui, nesse daqui, é diferente a segunda geração. Por quê, Davi? Porque aqui no semiconservativo não são pedaços e partes. Não, é sempre uma fita que é ser recém-sintetizada e uma fita que vem do parental. Então, na própria segunda geração, eu já vou ter a possibilidade de formar moléculas de DNA completamente com o nitrogênio 14. Por quê? Porque eu venho do meu híbrido, que vai ser a minha célula-mãe aqui, e eu vou receber como parental a amarelinha aqui. E vou sintetizar uma nova fita que também vai ter o mesmo peso, também vai ser amarelinha. Então, eu vou formar diretamente na segunda geração o tamanho, o peso completamente leve nitrogênio 14. Eu vou ter híbridos e vou ter também uma banda aqui, um peso completamente leve nitrogênio 14 com nitrogênio 14, que não acontece aqui. Aqui vai aos poucos dispersando, Davi. Deu para entender a diferença? Isso, ao longo do tempo para o dispersivo. Para o semiconservativo é mais abrupto, porque na próxima geração eu já vou ter metade e metade. Eu vou pegar o parental 14 e vou fazer um par com ele, né, de um recém-sintetizado 14 também, entendeu? Então, não foi isso também na segunda geração que o Mensa e seu Stoll observaram, eles observaram foi isso aqui, confirmando o semiconservativo. Beleza? Bom,
Os novos filamentos de DNA são sintetizados. Então, eu estava falando para vocês que a molécula de DNA não faz nada, quase. Ela fica quietinha, estável na dela. Ela é replicada, na verdade, e não se replica sozinha, tá? Quem replica o DNA? Não é o próprio DNA que replica ele mesmo, sozinho. O DNA sozinho não é capaz de se replicar. Se eu pegar uma molécula de DNA sozinha e deixar aqui, ela vai ficar aqui sozinha, ela não vai conseguir se replicar sozinha. Quem replica o DNA são as proteínas, mais especificamente diversas enzimas e proteínas. E a mais importante delas, que vocês devem lembrar esse nome, por favor, me digam o que vocês lembram, é a DNA polimerase. Tá? Vamos falar delas assim que eu responder o Tiago. Tiago perguntou aqui, essas previsões, ainda voltando aqui, essas previsões aqui, né, foram feitas com probabilidade, não necessariamente com probabilidade, mas chegando em determinados, pensando, né, raciocinando em relação a esse modelo, como que ele seria e qual resultado seria esperado se fosse esse modelo. Qual resultado seria esperado se fosse esse modelo aqui? E qual resultado eu esperaria se fosse esse modelo aqui, tá, Tiago? Eles não observaram todas as situações. Ele sempre repetia-se o experimento e ele sempre dava isso aqui. É assim que eles chegaram a uma conclusão fatídica, é um fato. A replicação do DNA é semiconservativa. Deu para entender, Tiago? Beleza, a internet caiu. Será que foi a minha internet? Deve ter sido, né? Porque foi para você e para o Davi, né? Bom, repetir, deu para entender. Estava falando eu que o DNA não se replica sozinho. Que quem replica ele são proteínas e enzimas, tá? A enzima também toda enzima é uma proteína, né? Mas nem toda proteína é uma enzima. Mas a enzima que é a principal responsável pela replicação do DNA são as DNA polimerases. A gente às vezes abrevia para DNA pol, só para abreviar mesmo. As DNA pol, elas são enzimas, ou seja, lembram que são enzimas? São proteínas que, lembra do modelo chave-fechadura? Que fazem reações, que quebram substratos, elas não só quebram coisas, como elas constroem coisas também. E é o que a polimerase faz, ela consegue construir, a partir de diversos nucleotídeos que estão separados, ela consegue montar, ela consegue fazer o quê? Uma ligação entre um nucleotídeo e outro, e formar o polímero, por isso polimerase, tá? Formar um novo filamento de DNA. Essa fita recém-sintetizada que vai sendo formada, ela é formada por essa DNA polimerase. Ela tem a capacidade de fazer a ligação, formar a tal da ligação fosfodiéster, que eu falei que é a ligação que liga, né, um nucleotídeo a outro na fita. Ela consegue formar essas ligações, concatenar esses nucleotídeos e formar um novo filamento de DNA, tá? Só que tem um porém. As DNA polimerases, elas obrigatoriamente fazem isso somente de uma forma. Elas somente vão fazer a adição do fosfato, do grupamento fosfato do nucleotídeo, que está ligado ao 5', eu falei para vocês, está ligado no carbono 5', ou seja, a ponta 5' fosfato, ela só consegue pegar essa ponta e enfiar, ligar no 3' OH. Então, ela só consegue fazer nesse sentido, vamos dizer assim, as ligações. Então, quer dizer que ela só consegue sintetizar o novo filamento do 5' para o 3', tá? Ela precisa, por que ela só faz isso dessa maneira? Porque ela precisa que um 3' OH esteja exposto ali para que ela possa começar a fazer a sua adição dos nucleotídeos, tá, pessoal? Ela é meio chatinha, realmente, mas ela pode ser, porque ela é bem importante. Vamos pensar aqui. Tenho aqui a minha fita de DNA parental, que vai ser usada como molde, que é a minha fita azul, tá? Então, vou mantendo mais ou menos a mesma ideia daqui, tá? A minha parental, ela é azul e ela vai ser usada como molde para eu sintetizar uma nova fita amarela, tá?
Mas a DNA polimerase, se eu tivesse somente esse molde aqui, sozinho, ela não consegue fazer nada. Ela precisa de uma ponta 3' OH livre, tá? Uma ponta 3' OH livre nessa fita que vai ser aumentada, amplificada pela DNA polimerase. E aí sim ela consegue fazer isso. Isso quer dizer que a DNA polimerase, ela precisa de um iniciador. Ela precisa de uma ponte, alguns nucleotídeozinhos já estão ali complementarizando, já estão aqui nesse ponto aqui, complementarizando com a fita que vai ser usada como molde. Eu tenho um 3' OH livre, ela, opa, aqui eu consigo fazer. Então, beleza. Então, agora eu consigo pegar os meus nucleotídeos livres, que vão estar ali, né, no meio, na célula. Ela consegue pegar um nucleotídeo livre e adicionar aqui nessa ponta 3' OH, ligar essa ponta 3' OH desse primer aqui, desse iniciador do inglês primer, ligar esse 3' OH com o quê? Com o fosfato do próximo nucleotídeo. E aí ela vai ligando. Que nucleotídeo é esse que ela vai adicionar aqui? Vai ser um nucleotídeo com uma base nitrogenada de timina, porque vai parear com essa adenina. Então, ela vai também fazer isso de forma fiel. Ela usa o molde. O molde vai ser importante. Sem molde, ela também não faz a síntese do DNA. Então, ela vai aqui pegar um nucleotídeo que vai ter uma base nitrogenada de timina, vai pegar a ponta fosfato desse nucleotídeo e vai, pum, colocar aqui. E aí depois bota mais um nucleotídeo, mais um, e para aí ela vai estendendo. Por que ela vai estendendo a partir daqui? Ela não precisa mais de iniciador. Porque quando ela adicionar esse novo nucleotídeo aqui, eu vou ter uma outra ponta 3' OH livre, certo? Aí ela usa, pum, bota mais um. E ali, a partir só desse iniciozinho, dessa primeira pontinha que ela precisa para começar a fazer a sua síntese. Do 5 para o 3', por quê? Porque a ponta 3' OH é que ela precisa para adicionar, tá? Ela não adiciona para o lado de cá, ela adiciona sempre para esse lado aqui do 3' OH. Por isso, a atividade de síntese da DNA polimerase, ela vai sintetizar um novo filamento sempre do 5 para o 3'. É por isso que a gente diz que o sentido da vida é do 5 para o 3'. Vocês não acharam o sentido na vida de vocês? Lembrem disso. Que o sentido da vida dos seres vivos vai ser sempre aqui do 5 para o 3'. Isso é bom só para gravar, tá, pessoal? Tô brincando aqui. Para gravar que a DNA polimerase só sintetiza nesse sentido. Então, vamos parar aqui para observar a nossa dupla fita de DNA. Aqui eu estou mostrando uma fita só, né? Eu mostrei aqui uma parental para como é que vai sendo feita. Mas o DNA, ele não é uma fita única, né? Ele é dupla fita. A gente sabe que ele é dupla fita, que ele é assim. A gente mostrou isso na última aula. Aqui, que a gente tem duas fitas que são complementares e de polaridades inversas, né? Beleza. Bom, para eu fazer a cópia, eu preciso acessar essa sequência de bases. Então, eu preciso primeiro abrir as fitas. A gente já vai falar da enzima que primeiro abre as fitas, mas a gente vai falando da polimerase primeiro porque ela é mais importante. Primeiro, a gente vai ter que abrir essas fitas, né? Quebrar as pontes de hidrogênio e abrir cada uma para um ladinho para a gente poder acessar, para a DNA polimerase poder acessar esse molde, essas fitas parentais que vão ser usadas de molde, tá? Somente com isso daqui, a polimerase não consegue. Eu falei para vocês, ela precisa também, inicialmente, de um primer ou iniciador, tá? Primer seria em inglês. Então, ela precisa de uma pequena pontinha inicial. Então, aqui eu botei o meu primer nessa fita. Uma pontinha inicial. Então, se eu tenho meu 5' nessa ponta, aqui eu tenho o 3' OH livre. Isso daqui, que é o que a DNA polimerase precisa. Então, vai vir a nossa DNA polimerase, que eu representei aqui como essa bolinha amarelinha. Ela consegue, então, a partir dali, daquele 3' OH livre, desse iniciador, ela tem o molde dela e aí ela vai, pum, se deslocar e ir adicionando. Quem ela adicionou? Adicionou um A aqui, um G aqui ela vai adicionar um T e por aí vai, tá? E ela segue. Nesse sentido, 5 para o 3', sempre. Isso quer dizer, professor, então, se a polimerase sempre vai do 5 para o 3 e as polaridades dos dois filamentos são opostas,
que vai acontecer nessa outra fita aqui? Também tenho que fazer uma cópia dela. Também vou usar a parental para produzir uma nova cópia. Isso quer dizer o quê? Alguém arrisca? Ela vai de onde para onde? De cima para baixo ou de baixo para cima? Isso quer dizer que ela vai de baixo para cima, exatamente, Rebeca. Exatamente. O primer, ele vai ter que estar nesse lado de cá, para poder liberar um 3' OH para cá, para ela poder, ó, pum, subir, tá? Para eu fazer a minha síntese nessa região aqui do DNA. Então, em uma fita, ela tem que ir num sentido, e na outra, que tem polaridade inversa, ela tem que ir no outro sentido. Simples, fácil. Poxa, professor, entendi. Mas como é que a DNA polimerase replicativa, porque a gente tem mais de uma DNA polimerase, a gente já vai falar sobre isso, como que a DNA replicativa é, de fato? A replicativa, que eu digo, quando eu falo replicativa, é porque é aquela que de fato faz a replicação. A gente já vai falar de outras que também são importantes. A DNA polimerase replicativa, ela tem 2 cernes catalíticos, ou 2 sítios ativos, vamos dizer assim. Ela é 2 em 1, vamos dizer assim, tá? Por que ela é 2 em 1? Aí ela é bem grandona, né? Porque ela tem 2 cernes, ela é uma enzima bem grandona, são 2 ali. E cada um desses cernes catalíticos, cada um desses sítios ativos, vão lidar com a síntese de uma das fitas, tá? Vão usar, esse cerne aqui vai usar uma parental como molde e vai sintetizar uma fita. O outro cerne vai usar a outra fita parental como molde e vai sintetizar uma fita complementar a ela. E isso vai acontecer de forma simultânea, junto. Só para poder dar uma complicada maior. Ou seja, a nossa DNA polimerase replicativa, ela não parece muito com isso daqui, que só tem um cerne catalítico. Ela parece mais isso aqui, ó, mais ou menos, né? Só dando uma representação. É como se ela tivesse conectado um cerne ao outro, ela tivesse 2 cernes. Um vai replicar uma e outro vai replicar a outra fita, tá? Vamos imaginar aqui a nossa fita de DNA, nossa dupla fita de DNA aqui, tá? Tenho as 2 fitas, as minhas fitas são com polaridade inversa, tenho minha fita azul complementarizada com essa fita vermelha aqui, tá? Tem um ponto ali do DNA em que é a nossa origem de replicação. Não vou nem falar muito agora, que a gente vai falar depois. É um ponto específico ali no DNA que vai começar a replicação, é ali, é a origem, tá? O que vai acontecer primeiro? Se abre, né? Se abre as fitas, a gente já falou isso. Então, abri as minhas fitas, ó, abri a fita. Tem uma vermelha aqui e a nossa azul aqui, tá? Elas têm polaridade inversa, ó, tá sendo indicado por conta dessa polaridade aqui, ó, 5 linhas nesse lado de cada azul e 3 linhas na vermelha aqui, tá? Então, eu abri essas duas, aí abre-se o que a gente chama de bolha de replicação. Por que nome de bolha? Porque parece uma bolha, né? Tá? Então, forma-se uma bolha porque a gente abre as 2 fitas, tá? Quando abre as 2 fitas, eu formo o que eu chamo de 2 forquilhas, tá? Que eu estou mostrando aqui. O que são essas forquilhas? Por que tem esse nome? Forquilha, se vocês olharem no dicionário, né, traz essa ideia desse formato de Y, tá? Esse formatinho de Y, aqui a gente chama de forquilha, tá? Então, vejam que aqui é formado, né, um Yzinho aqui e um Yzinho do outro lado, né? Então, quando eu abro uma bolha de replicação, eu sempre abro 2 forquilhas, tá? Nessas forquilhas aí é que as nossas DNA polimerases replicativas e outras enzimas, como a gente vai ver depois, vão atuar para fazer a replicação do DNA. Então, pum, abriu a bolha de replicação, formei minhas forquilhas, vem as DNA polimerases, que não parecem muito com isso aqui, parecem mais com isso daqui, como eu falei, tá? Então, elas vão lá, pum, abriu aqui, então eu posso fazer a síntese, elas vão chegar ali. Então, como eu falei, elas são 2 cernes, uma vai usar essa azul como parental e vai sintetizar uma fita complementar a ela.
E o outro cerne, o outro lado, ele vai usar a vermelha como parental e vai sintetizar uma nova fita, tá? Mas, nossa, professora, como que isso vai acontecer se a gente falou que a gente tem uma polaridade inversa? E se a gente tem uma polaridade inversa, quer dizer que um cerne vai ter que ir num sentido e o outro cerne vai ter que ir no outro sentido. É assim que vai acontecer? É assim que vai acontecer. Um cerne catalítico vai estar lidando com uma fita que vai estar sendo sintetizada em um sentido, né? Em uma direção, e o outro vai estar na direção oposta. Por quê? Porque necessariamente precisa estar acontecendo a síntese do 5 para o 3'. Vamos entender como é que isso vai acontecer. Como que a gente vai acontecer isso? Vai acontecer, então, que eu vou ter um filamento que vai estar sendo sintetizado de forma contínua e o outro filamento vai estar sendo sintetizado de uma forma descontínua. Como assim, professora? Bom, eu falei para vocês que quando eu abro a bolha de replicação, eu formo duas forquilhas, né? Bom, quando eu formo duas forquilhas, a molécula de DNA, né, esse nosso DNA parental, ele vai sendo aberto. É como se fosse um zíper. Eu vou abrindo e formando as minhas novas fitas que estão sendo sintetizadas, certo? É um zíper abrindo, tá? E aí, então, quando eu abro a minha bolha de replicação, eu tenho um zíper sendo aberto para o lado de cá. Essa forquilha, então, ela está se deslocando para cá. E a outra forquilha está se deslocando para o lado oposto, tá? Então, sempre assim, quando eu abro uma bolha, eu tenho deslocamento para os dois lados, tá? Eu tenho a formação do que a gente já vai falar de replissomo, né? Eu tenho a DNA polimerase agindo dos dois lados. Eu tenho uma DNA polimerase que vai agir para cá, nesse sentido, deslocando para cá, e a outra DNA polimerase vai se deslocar para cá. Para a gente deixar mais simples, vamos olhar só um lado, tá? Mas imaginem que o outro lado está acontecendo, só está acontecendo o contrário, tá? Beleza, então vamos olhar só para uma forquilha. Aqui eu estou mostrando só uma forquilha, não estou mostrando a forquilha do outro lado, tá? Só para ficar mais simples. Como assim eu vou ter um filamento que vai ser continuamente sintetizado e o outro descontinuamente? Por quê? O movimento da forquilha, como eu falei, ele é único em uma direção só. Desse lado de cá, ele vai ser nesse movimento que a seta está mostrando, da direita para a esquerda. Ou seja, a minha DNA polimerase, que tem os meus dois cernes catalíticos, ela vai estar se movimentando, se deslocando daqui para cá. Sempre a fita vai se abrindo cada vez mais e ela vai sintetizando, né, esses novos filamentos aqui, que são os amarelinhos, usando como molde os azuis, tá? Mas vejam o seguinte, como a gente mostrou que cada um dos filamentos vai estar sendo sintetizado em um sentido, né? Porque eu tenho que manter o meu 5' para o 3', certo? Então, o sentido da síntese para esse filamento aqui, se vocês olharem as polaridades do parental, ele vai estar sendo da esquerda para a direita, contrário ao movimento da forquilha. E esse outro aqui, chuchu, beleza. Esse daqui, o sentido da síntese, ele é o mesmo sentido do movimento da forquilha. Fácil, se a DNA polimerase está se deslocando para cá, ela vai sintetizando no mesmo sentido, né, da direção do movimento da forquilha, tá? O problema vai ser essa de cá, que vai estar sendo no movimento contrário. Essa daqui é que a gente chama de descontínua, tá? Por quê? Porque ela vai ter que ser sintetizada descontinuamente para que se mantenha esse sentido de síntese contrário ao do movimento da forquilha, enquanto que a outra vai ser continuamente, tá? No inglês, né, o filamento contínuo é chamado de leading, tá? De líder, tá? E o filamento descontínuo é chamado de lagging. Só estou falando esses termos para se vocês encontrarem esses termos em alguma coisa que vocês forem estudar. Mas eu prefiro os termos em português, são mais simples da gente compreender, tá? Mas já vamos entender como é que isso acontece. Pois, professora, ainda não consegui visualizar como isso acontece. Vamos visualizar e vamos entender aqui. Vamos lá. Bom,
A síntese do filamento contínuo é simples. Ela vai ser no mesmo sentido do movimento da forquilha. O problema é do filamento descontínuo. É isso aí que complica a nossa cabeça. Então, vamos olhar para a síntese do filamento descontínuo em específico. A síntese do filamento descontínuo, ou fita lagging, né? Vai acontecer, para que ele aconteça, vai ter que ser feito em segmentos curtos, tá? Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso, né? Porque a gente vai ter que formar uma alça loop para permitir a polimerase estar tendo um deslocamento contrário ao do movimento da forquilha. Vocês já vão ver. E aí, ele é descontínuo porque justamente são em segmentos curtos, ocorre descontinuamente. Esses segmentos a gente chama de fragmentos de Okazaki. Tá? Então, quando vocês verem fragmentos de Okazaki, são os trechos que formam o nosso filamento descontínuo. Tá? Vamos pensar aqui. Ó, o nosso DNA parental é o azul. Tá? Eu tenho uma fita e a outra fita. Estão aqui abertas, tá? Para que seja feita a síntese desse filamento. Ele vai abrindo para cá o DNA. Então, qual é o movimento da minha forquilha? É para cá. Aqui é a forquilha de replicação, tá? Então, o movimento é da direita para a esquerda, né? Que vai se deslocando as nossas enzimas, certo? Certo. O filamento descontínuo é mole. Desculpa, o filamento contínuo é mole. Eu estou sintetizando esse novo DNA amarelo, ó, com a setinha, para o mesmo sentido da minha forquilha. Botei um primer lá no início, a nossa polimerase precisa de primer, né? A gente falou. Botei um primer lá no início, quando ela começou, e a partir dali, ó, ela vai embora, seguindo e polimerizando esse novo filamento. Mas para o filamento descontínuo, que eu tenho que seguir um sentido, vejam, a seta está da esquerda para a direita, eu tenho que seguir um sentido contrário ao do movimento da forquilha, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso em trechos. O que eu vou fazer? Eu vou botar um primerzinho aqui, por exemplo, vou botar um primerzinho aqui, ó, esse primer está sendo representado em vermelhinho, a gente já vai entender por quê. Vou botar um primer, um iniciozinho, né, com a pontinha 3' OH livre. Aí a minha polimerase vai conseguir vir aqui e aqui, ó. Ela se liga aqui e aqui, tá? Ela vai conseguir ir nesse sentido aqui um determinado trecho, um determinado pedaço e vai sintetizar no sentido contrário ao do movimento. Mas ela não vai conseguir ir embora, que nem esse daqui, que vai embora direto. Ela vai fazer só um trechinho, ela não consegue se distanciar muito, vamos dizer assim, do outro cerne catalítico, tá? Então, ela vai fazer esse fragmentozinho aqui e vai parar. Vai parar porque, olha, eu tenho que ir para o outro lado, eu não posso para esse lado de cá muito. E aí ela vai parar. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai saltar daqui para cá, e aí ela vai sintetizar o DNA, um outro trechozinho aqui em amarelo. Depois ela vai soltar mais lá na frente e vai para frente. Ela volta e vai, tá? Esse volta e vai é que vai ser a alça loop, que a gente já vai mostrar aqui, tá? Então, eu tenho um novo primer, porque eu vou precisar de um novo primer, se eu só conseguir sintetizar esse fragmento, né, com esse primer e essa região, aí é isso daqui que eu chamo de fragmento de Okazaki, que eu falei, né, é um primerzinho com aquele trecho que ela conseguiu fazer. E aí, descontinuamente, ela vai para um outro trecho, sintetiza um outro trecho. Ela vai precisar de um novo primer aqui vermelhinho. Quando eu for me deslocando mais para lá, de novo, ela vai precisar de um novo primer. Vejam que essa nossa fita descontínua, ela precisa mais frequentemente de primers do que a fita contínua, tá? Isso vai acontecer. Isso vai ser necessário para que você consiga fazer esses trechos curtos de síntese, né? No sentido de síntese oposto ao do movimento da forquilha. Calma que a gente vai falar mais e mais entender até vocês compreenderem. Aqui já dá para ver um pouco melhor como que vai funcionar isso. Vamos ver aqui. Ó, aqui a gente tem o DNA parental,
que está sendo replicado, tá? O DNA parental que está sendo replicado. Veja que ele está sendo aberto aqui. E o sentido, a forquilha, né? O nosso Y. O sentido de deslocamento da forquilha, então, é para cá. Da esquerda para a direita, nesse caso aqui, tá? Então, o meu sentido da forquilha está vindo para cá. Se ela está vindo para cá, aí eu tenho a minha DNA polimerase, são esses dois cernes em vermelho, tá? As outras proteínas, a gente não precisa se importar com elas, a gente já vai falar delas. Mas a DNA polimerase, veja, são dois cernes catalíticos vermelhos. Aqui parece até que eles estão separados, mas eles são um complexo único. Tem que se movimentar de forma simultânea, em conjunto, tá? Bom, esse filamento de K que está sendo sintetizado, ele está sendo o sentido de síntese dele, veja, do 5 para o 3, tá? Do 5 para o 3. Então, quer dizer que ele está no mesmo... O sentido de síntese desse filamento é o mesmo da forquilha de replicação. Então, é o meu filamento contínuo, esse cara de cá, tá? A síntese está sendo continuamente realizada. Teve um primer lá atrás e ela usou esse primer e seguiu em frente sintetizando. E aqui, no outro, a minha síntese ela é descontínua. Ela é no sentido contrário ao sentido do movimento da forquilha de replicação. Como que a DNA polimerase resolve isso? Fazendo uma gambiarra, mais ou menos. Ela pega e a fita parental, vejam que essa fita aqui é a parental, né? Está sendo usada para sintetizar uma nova fita, que é essa laranjinha aqui. Ela faz uma alça com essa fita aí parental. Ela forma essa alça e justamente essa alça formada é o trecho que ela consegue sintetizar ali, formar aquele fragmento de Okazaki, né? E aí depois ela não consegue mais. Aí ela o quê? Solta essa alça, pega mais à frente, puxa e vai de novo, forma esse trecho no sentido contrário ao do movimento da forquilha, tá? Vejam que aqui a gente tinha um fragmento de Okazaki antigo, que já foi sintetizado com o primer aqui em verdinho, tá? Esse daqui é o que está sendo sintetizado, ó. Foi botado um outro primer mais à frente, ela formou essa alça, um outro primer mais à frente e ela está sintetizando aqui. Aí, esse primer aqui vai ser usado, aí ela tem um outro primer mais à frente para fazer a síntese nesse sentido de cá, nesse sentido oposto ao sentido do movimento da forquilha, tá? Dúvidas? Podem falar. Pode falar. Sim, tem problema. É assim mesmo. Isso, uma abertura. Isso, sempre. Como se fosse no sentido dessa parte helicoidal e a outra no sentido da bolha. E o outro vai no sentido contrário do movimento, tá? Ó, a DNA polimerase, junto com todas as outras enzimas que estão ajudando ela a fazer a replicação, elas estão se movimentando ao longo da molécula de DNA, tá? Elas estão se movimentando em que direção? Que sentido? Elas estão se movimentando para cá, da esquerda para a direita, tá? Porque é o sentido da forquilha de replicação. Ela vai abrindo para cá, ela vai sendo aberta cada vez mais para cá, tá? Conforme esse nosso conglomerado de proteínas da replicação vão indo mais para frente, vão conseguindo terminar essa parte, vão mais para frente, vão mais para frente. Tem muito DNA para ser replicado, né? Nosso DNA é grande e tudo mais, sabemos disso. Para que a replicação seja rápida, inclusive, é que é feito, né, dessa forma, de forma simultânea também. E a forma com que se teve de se fazer isso simultaneamente foi que, de fato, a polimerase só faz a síntese do 5' para o 3'.
Em uma das fitas, vai estar sendo no mesmo sentido de deslocamento. E na outra fita, vai ser no sentido oposto. Ela vai estar sintetizando da direita para a esquerda, mas ela vai estar indo da esquerda para a direita, tá? Então, ela tá como se eu tivesse assim, ó. Tá vendo a minha câmera, mais ou menos? Como se eu tivesse, ó. Eu tô aqui. Eu sou a DNA polimerase. Eu tenho que me deslocar para cá, tá? Se eu tenho que me deslocar para cá, mas eu tô sintetizando continuamente, a minha síntese contínua, ó. Sintetizei. Beleza. Mas eu sou o cerne catalítico que está sintetizando ao contrário. Então, eu vou me deslocando para lá, mas é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Deu para entender? E aí, a gente vai ver um vídeo que vai ajudar a entender. Esse vídeo aqui é uma representação, enfim, né? Enfim, totalmente representativa, várias cores e tudo mais. Vejam, aqui eu tenho o DNA que está sendo sintetizado, tá? Eu tô tendo aqui o nosso replissomo, né? Que a gente chama, que é esse conjunto de proteínas, mas prestem atenção, principalmente nessas cabecinhas roxinhas aqui, que são, de fato, os cernes catalíticos da DNA polimerase replicativa, tá? Aqui na frente, em azul, é a helicase que está abrindo, tá? E os verdinhos são os grampinhos beta, que a gente já vai falar também, que eles ajudam a prender, enfim, a fita, a gente já vai falar deles, tá? Eles vão estar aí em conjunto com a DNA polimerase, os cernes replicativos. Mas vejam só, a polimerase, os cernes em si são esses azuis roxinhos aqui, na verdade. A azul é a helicase que está abrindo a fita. Então, aqui eu tenho a nossa forquilha de replicação, tá? O meu filamento contínuo é esse de cá, e esse de cá é o meu filamento que está sendo sintetizado descontinuamente. Vou dar play. Vejam, vou parar um pouquinho. O cerne de cá, veja o cerne de baixo. Ele não faz nada. Parado ele fica, veja. Tá no mesmo sentido. É porque aqui ele faz um referencial diferente, né? Ele fica parado, o nosso replissomo está parado, né? E o DNA que está se movimentando. Mas vejam que ele está se deslocando, todo mundo está se deslocando para cá. E o sentido de síntese desse contínuo é o mesmo sentido, certo? Agora, o sentido de síntese daqui é oposto, ó, é oposto ao do movimento, que é para a esquerda. Ele está vindo para a direita. E aí é por isso que ela forma essa alça, ó. Soltou, foi um trecho. Novo trecho, ela vai acabou esse trecho, ela vai soltar de novo e pegar um outro. Esses trechos são os fragmentos de Okazaki, tá? Em cada vez que ela faz essa mudança, ela precisa de um novo primer, tá? Para começar de novo. E aí ela vai fazendo isso em trechos, descontinuamente. Deu para entender? Mais ou menos, está indo aos poucos. Mas é aquilo que eu falei. Ela está indo para lá, mas está fazendo isso aqui. Mais ou menos, tá? No descontínuo, tá? No lado descontínuo. O outro vai ser contínuo. Mole, fácil, estou deslocando no mesmo sentido que eu estou sintetizando. Mas, professora, você falou, né? A bolha de replicação, quando é aberta, eu formo duas forquilhas, certo? Então, eu não vou nem mostrar muito isso daqui, mas só para repassar aqui, quando eu abro a bolha de replicação, eu formo duas forquilhas. Eu mostrei uma só para ficar mais fácil, mas tem uma outra acontecendo do outro lado. Na outra é o oposto, como se o lado de cá estivesse sendo sintetizado para lá descontinuamente e o outro, que está para cá descontínuo, vai estar contínuo do outro lado, tá? Tudo bem, talvez tenha confundido um pouco, mas só para repassar isso e vocês começarem a raciocinar isso daí. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz no período passado para o pessoal, passando mais sobre isso, tá? Mais detalhadamente. Eu vou passar para vocês também, enfim, passar lá no Ava, no Classroom, para vocês também terem mais um vídeo explicando mais minuciosamente isso daqui, tá? Mas o importante é saber que a gente vai ter sempre uma fita sendo sintetizada continuamente e a outra sendo sintetizada descontinuamente em fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki. Essa vai precisar de mais primers, um primer para cada trecho, um primer para cada fragmento de Okazaki, tá?
Agora que nós falamos muito da nossa DNA polimerase replicativa, tá? E como que a replicação funciona de uma maneira geral, mas se eu pegar o DNA e pegar só a DNA polimerase replicativa, que é a POL3, tá? O número 3 é porque ela foi a terceira polimerase a ser descoberta, vamos dizer assim, tá? Então, a nossa polimerase replicativa, que faz a replicação, essa que tem os 2 cernes, tá? É a POL3, tá? Foi dela que a gente falou aqui até agora. Mas ela sozinha não replica o DNA, tá? Como eu falei para vocês, por exemplo, ela precisa de primer. Ela não consegue sintetizar um primer sozinha, tá? Então, ela precisa de outras enzimas, outras proteínas, tá? Então, a replicação do DNA, ele é feita por uma máquina molecular, né? Formada por diversas proteínas, diversas enzimas diferentes. E esse conglomerado que é responsável pela replicação do DNA, um processo tão importante para os seres vivos, a gente chama de replissomo, tá? Replissomo só para botar todo mundo junto. Eles têm juntos a mesma função, cada um uma função específica que vai auxiliar, vai fechar, né, o processo em si de replicação, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter a nossa DNA POL3, holoenzima, né? A gente chama de holoenzima quando é uma enzima que não é somente uma cadeia polipeptídica, são várias, né? A gente chama de holoenzima quando ela tem diversas subunidades, tá? E como eu falei para vocês, ela tem 2 cernes catalíticos, então ela tem várias subunidades, tá? Então a gente chama ela de holoenzima, ela é uma enzima grandona, tá? Ela também vai estar associada aos grampos beta, que a gente já vai falar aqui, que é, de fato, então, a nossa POL3 que faz a replicação, tá? Mas a gente vai ter também necessária a primase, a DNA POL1, que tem uma função importante, um pouco diferente da POL3, a ligase, a helicase, as proteínas de ligação ao DNA unifilamentar e as topoisomerases, cada uma com uma função. Eu já vou citar aqui agora. Tá? Vamos falar primeiro da holoenzima, repassar um pouquinho. A gente falou bastante dela, vamos continuar falando. A POL3 é a nossa POL replicativa, que eu acabei de falar para vocês, que tem 2 cernes catalíticos. Cada cerne lida com a síntese de uma das fitas. Sempre vou ter uma das fitas descontínua e a outra fita contínua, tá? A atividade de síntese dela é o quê? É o sentido da vida, do 5' para o 3', tá? Tanto nos filamentos contínuos quanto no descontínuo. Por isso que tem que ser, né, oposto. Por que ela não sintetiza do 3' para o 5', professora? Porque quando ela vai do 3 para o 5, ela não sintetiza, ela remove. Ela quebra a ligação fosfodiéster ao invés de formar uma desligação fosfodiéster. Ela tem uma chamada atividade revisora. É uma atividade exonuclease, né? É o oposto da síntese, né? Nuclease vem de nucleotídeo, né? De remover o nucleotídeo. Então, ela tem uma atividade de remoção de nucleotídeo quando ela vai no sentido oposto, do 3 para o 5. Por isso que ela não pode fazer a síntese do 3 para o 5, que facilitaria a nossa vida, não teria filamento descontínuo, por exemplo. Mas não é assim que acontece. Eles têm a atividade exonucleásica dela do 3' para o 5', que é extremamente importante. A gente vai falar disso na aula de mutação. Porque é uma possibilidade que ela tem de revisar a adição de um nucleotídeo. Por exemplo, eu tenho no meu molde um nucleotídeo com adenina. Aqui, então, que eu estou sintetizando esse novo filamento, eu tenho que botar um nucleotídeo com a base timina para complementarizar certo. Mas a DNA polimerase ela adiciona muitos nucleotídeos por vez, né? Vejam aqui a processividade dela, né? Ela processa centenas, milhares, milhões por segundo. Então, ela pode, eventualmente, cometer um erro, adicionar um G para parear com um A, por exemplo, tá? Mas ela tem a possibilidade de, ao adicionar um nucleotídeo errado, retornar e remover esse nucleotídeo e voltar a sintetizar, fazer uma revisão, tá? Isso é muito importante para que a gente não insira tantas mutações quando a gente faz a replicação, a cópia do nosso DNA para dividir a célula, tá? A gente já vai falar mais disso na aula de mutação,
Então, eu já mostrei para vocês que ela tem 2 cernes catalíticos, ela parece mais com isso daqui, os vermelhinhos. Aqui eu estou mostrando só um dos cernes, para mostrar para vocês o seguinte, que ela faz uma associação com uma proteína que são os grampos beta. Tá? O que são os grampos beta? É uma proteína que tem o formato de grampo, basicamente. E ele grampeia o quê? Ele grampeia o cerne da DNA pol no DNA. Ele prende o cerne catalítico no DNA para que o quê? Para que a nossa DNA polimerase não se solte facilmente, não se disperse, não se dissocie do DNA o tempo todo. Aí você imagina, tem que fazer uma cópia de 3 bilhões de pares de bases, que é o genoma humano, e de tempos em tempos ela ficar se dissociando, né? E ter que formar novamente todo o complexo de novo. Muito ruim. Então, o grampo que está aqui em verdinho, tá vendo? Ele vai mantendo sempre o cerne catalítico da pol, aqui, ó, conectado por bastante tempo, né, ao DNA, para que ela possa processar milhares, milhões de nucleotídeos por vez, tá? É o que torna, então, essa pol 3 uma pol processiva, tá? Que consegue ficar muito tempo lá fazendo a síntese dos novos filamentos de DNA, tá? Beleza. A próxima enzima, que é extremamente importante, então eu falei para vocês, a pol 3, as DNA polimerases, né, elas precisam de um primer. Sem o primer, sem o iniciador, sem a pontinha 3' H lá livre, ela não consegue, ela só vai amplificar uma fita que já está recém ali com uma pontinha, tá? Então, ela precisa desse iniciador, tá? Quem é que vai produzir o iniciador? Nenhuma DNA polimerase consegue produzir um iniciador, porque toda DNA polimerase precisa de um iniciador. Quem produz esses iniciadores vão ser as RNA polimerases, porque diferente das DNA polimerases, elas não precisam de iniciador para começar a síntese de RNA usando o DNA como molde, tá? Então, a primase, a gente chama de primase porque ela sintetiza o primer, né? Ela produz o primer que a pol 3 vai usar. Ela não é uma DNA polimerase, ela é uma RNA polimerase. A gente já vai falar mais de RNA polimerases quando a gente falar de expressão gênica. Mas essa é uma RNA polimerase que trabalha no replissomo, que trabalha na replicação, produzindo os iniciadores que a pol 3 vai usar. Todos. Aquele primeiro que é usado no filamento contínuo, que é usado só umzinho, poucos e tal, e os vários que vão ter que ser colocados diversas vezes ao longo dos trechos no filamento descontínuo, tá? Ela vai produzir um iniciadorzinho com uma pontinha 3' H livre, que vão ser alguns nucleotídeos também, mas não vão ser nucleotídeos de DNA. Vão ser nucleotídeos de RNA. A gente já vai entender um pouquinho da diferença mais na próxima aula. São parecidos, as moléculas de DNA, né? Os nucleotídeos de RNA e de DNA são parecidos entre si, tá? Tem a mesma questão da complementaridade de base sendo específica. Então, a DNA pol consegue usar um primer de RNA, sim, para conseguir sintetizar, seguir com a síntese do DNA. Então, em vermelhinho aqui que eu tenho os primers que eu mostrei para vocês, são iniciadores de RNA mesmo, pessoal, tá? Então, a primase, ela sintetiza isso daqui, ao longo das fitas, da fita descontínua e no início lá da fita contínua, tá? Então, a partir desses primers aqui, a DNA pol 3 consegue, né, fazer a extensão. Então, a primase é extremamente importante. Mas e aí? Eu deixei uns pedacinhos de RNA no meu DNA. Será que isso é legal, deixar aquilo ali? Não é legal, né? Primeiro que é RNA. Segundo, que as RNA polimerases, diferentes das DNA polimerases, elas erram mais, vamos dizer assim. Elas não têm atividade revisora, tá? Então, elas erram bastante. Então, deixar aquilo ali com aquela informação que não está muito correta, não é legal. Tem que ser removido. Depois de ser utilizado, né, pelas DNA polimerases, depois de estar assim, eu tenho que remover esses primers de RNA. E quem remove esses primers de RNA e coloca DNA no lugar é a DNA polimerase pol 1, tá?
A POL1 foi a primeira DNA polimerase a ser descoberta. Ela não tem 2 cernes catalíticos, não. Ela tem um cerne catalítico único, que ela sozinha vai lá, né, numa fita, ou ela vai na outra fita também remover o primer da outra fita. Ela vai lá e remove esse primer, tá? Esses filamentos de RNA, ela reconhece, remove esse primer e sintetiza no lugar DNA, tá? Então, aqui, ó, ela removeu o primer que estava aqui, destruiu ele, né? E colocou DNA no lugar. Ela vai fazer isso, né? Ao longo, né, depois de destruir esse daqui e colocar DNA no lugar. Sempre isso, tá? No finalzinho, né? Como eu falei para vocês, ela sempre precisa, né, de uma pontinha 3' OH para ir adicionando. Quando chega no final da síntese desse filamentozinho de DNA, eu fico com uma pontinha 3' OH aqui e uma pontinha 5' fosfato aqui, tá? Fica uma pontinha e a outra ali. Mas eles não estão ligados entre si, né? Eu tenho que selar, eu tenho que fechar esse filamento. Quem sela essa ligação, essa última ligaçãozinha, é a ligase, tá? Que ela promove essa última ligaçãozinha entre o trecho que foi sintetizado pela POL1 e o próximo fragmento de Okazaki, né? O próximo, o restante da fita recém-sintetizada, tá? Então, a ligase é essa que vai promover a ligação dos filamentos de DNA após a ação da POL1. Então, a DNA POL1 tem que sintetizar, a primase vem antes, né? Ela vai sintetizando os iniciadores, a POL3 vai fazendo a replicação. Depois, a POL1 remove os RNAs. E aí, a ligase vai atrás dela, selando esses cortes, né? E a helicase? As helicases, elas, vocês já devem ter ouvido falar delas, elas são as proteínas que vão ser responsáveis pela abertura da fita parental para ser sintetizada. Então, tem que ter alguém lá na frente, na forquilha de replicação, abrindo as 2 fitas de DNA, né? Quebrando as ligações de hidrogênio, né? E ela justamente é isso. Helicase pensa em hélice, né? Ela desfaz a hélice. Ela vai desfazendo, ela vai abrindo a hélice, tá? Quebrando essas ligações de hidrogênio. Então, ela vai abrir a forquilha de replicação. Então, ela vai no sentido da forquilha, abrindo ela na frente. Essa roxinha aqui. E nós temos as proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, tá? O que elas fazem? Justamente, elas se ligam ao DNA unifilamentar. Por quê? A helicase vai abrindo. Eu gerei DNA unifilamentar, DNA fita única. O que eu falei para vocês? DNA fita única, ele não tem exatamente uma conformação de hélice, né? Ele tem diversas conformações que ele pode assumir. Então, se eu não tivesse essas proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, o que aconteceria? Ele ficaria, formaria umas estruturas secundárias meio estranhas, faria complementarização com ele mesmo e ficaria uma bagunça. Que aí a nossa POL tá vindo aqui, ó, fazendo a síntese. Imagina ela encontrar uma estrutura assim. Ela não vai conseguir seguir para frente, né? E aí é que agem as proteínas de ligação ao DNA unifilamentar. Elas se ligam ao DNA fita única, mantendo ele ali, estabilizando essa fita única para receber, então, a POL3, usar essa fita única de molde e sintetizar o novo filamento, tá? E as topoisomerases? Bom, as topoisomerases vão pelo nome. Isomerase, isomeriza, estabiliza, tá? Topo, né? Ela vai lá na frente. Ela, na verdade, ela está localizada atrás da forquilha de replicação para estabilizar o DNA das deformações que vão ser causadas pela abertura da forquilha. Aqui está sendo mostrado, exemplificado com um DNA circular, né? Que seria de bactéria, por exemplo. Eu abri uma bolha de replicação aqui, ó. O que eu fiz? É uma dupla hélice, certo? Se eu pego 2 fios que estão enrolados, então imagina na cabeça 2 fios que estão enrolados um com o outro, tá? Fechados até a outra ponta. Se eu pego e abro isso, faço assim, o que vai acontecer? Atrás dessas forquilhas formadas, eu formo uma super helicoidização. Ela vai começar a se helicoidizar nela mesma, quando você abre isso, tá? Então, você forma
superhélices, né, que se chama. Vão sendo formadas superhélices por conta da abertura, tá? Que é feita pela helicase, tá? E aí as isomerases vão o quê? Vão isomerizar, vão estabilizar essas superhélices, tá? Elas vão, de fato, estabilizar isso daqui. Elas fazem isso por recorte e religação, tá? Mas isso não é tão interessante. É importante que vocês saibam que as topoisomerases, elas vão ser parte do replissomo também, e elas nem ficam na forquilha, elas ficam depois da forquilha, estabilizando o DNA por conta da abertura, tá? Deu para alguém ter alguma dúvida? Eu vou repassar agora. E aí, quando eu falar de replissomo, essa imagem aqui eu acho a mais didática possível de todas, tá? Que aqui eu mostro a minha fita parental, que é essa dupla fita azulzinha aqui, a minha forquilha de replicação, aqui ó, o meu Yzinho, o movimento da forquilha ó, é de baixo para cima, aqui que está sendo mostrado. Em verdinho, na frente da forquilha de replicação, bem na forquilha, eu tenho a helicase, que vai abrindo, né? Ela vai abrindo. Atrás dessa forquilha, eu tenho a topoisomerase estabilizando aquele DNA por conta da abertura, tá? Beleza. Quem é o próximo que vai vir? O que eu preciso para que a minha Pol3 replicativa, aquela mais importante, haja, né? Eu preciso da primase. Então, aqui, ó, a minha primazinha amarelinho. Ela está sintetizando um primer, justamente mais à frente, por conta desse meu filamento aqui, que é o meu filamento descontínuo, que é o que tem a alça, tá? O outro é o contínuo. Então, a nossa primase está justamente ali trabalhando pra caramba no filamento descontínuo, que a cada fragmento de Okazaki eu vou precisar de um novo primer, tá? Então, beleza. Aqui, a nossa primase é a próxima, né, que está sendo utilizada aqui. Depois, né, dessa primase, eu tenho aqui, ó, por exemplo, essas bolinhas brancas são aquelas proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, tá? Porque eu tenho DNA unifilamentar, eu tenho essas proteínas se ligando, elas têm afinidade pelo DNA unifilamentar, elas vão se ligando ali que é só para estabilizar. A gente mostrou. Tá, produziu o primer, então com primer, com DNA molde, as Pol3 podem agir, que são essas azulzinhas aqui. Nossa Pol3, então, tá agindo, ó, no sentido, no contínuo, né? Ela tá nesse sentido aqui, ó, produzindo a nossa filamento amarelo, no mesmo sentido do movimento da forquilha, e no descontínuo, ela tá fazendo no sentido oposto, ela tá fazendo pra cá, ó. Pra cá. Né? Por conta da alça, parece que ela está vindo para cá, mas ela não está vindo para cá, ela está vindo para cá por conta da alça. Então, é o sentido oposto, né, do movimento da forquilha. Formando a alça, ela consegue fazer essa síntese em trechos. Pertinho conectada, né, ligada à nossa Pol3, nós temos os grampinhos, os grampos beta, que seguram ela ali no DNA para ela processar bastante nucleotídeo de uma vez. Tá? Beleza. E depois que está sendo feito a síntese, né? A gente tem que fazer o quê? Remover os primers, sintetizar DNA no lugar do primer e fechar. E aí vai vir quem? A Pol1, tirando o primer, que é o primer em vermelhinho, né? Que vão sendo colocados. Depois que teve a síntese dos trechos, a Pol1 vai tirando esses primers, botando DNA no lugar. E aí aqui ela já fez isso, por exemplo. E aí a ligase vem depois, selando. Tá? Isso aí só para revisar o todo do nosso replissomo. E aí, alguma dúvida? Professora, só para ver se eu... Sim, sem problemas. No caso, eu entendi a função de cada uma, deu para entender a continuidade da situação. Sim. Isso. É como se ela fosse mais à frente e aí agora eu consigo fazer para lá. Pum, 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 pum. E acabou a alça. Em algum momento a alça acaba, certo? Acabou a alça. Ela pega mais à frente, forma de novo e pega mais à frente, forma de novo, né? É o
justamente o que acontece nesse vídeo aqui. Eu vou dar o link do vídeo também, que vocês quiserem observar. E tem outros vídeos na internet também que mostram, tá? Que eu acho esse um dos melhores. Alguns são mais complexos. Mas, ó, a alça, ela tá, ó, pegando esse trecho da alça aqui. Vai até aqui, ó. Pum, terminei esse trecho. Agora ela vai pegar mais à frente. Aí vai sintetizando para trás, para trás, para trás. Terminou, ela vai pegar mais à frente, tá? Tem uma outra subunidade aqui que auxilia nesse negócio da formação da alça, tá, pessoal? Mas aí não precisa saber que tem, enfim, que a polimerase, na verdade, ela tem diversas subunidades. A gente está falando dos 2 cernes catalíticos que são os mais importantes, de fato, fazem a catálise. Mas são diversas subunidades que vão auxiliar nessa formação da alça loop, inclusive, tá? Mas aí não precisa se aprofundar a esse nível, entendeu? Ela precisa dessa alça. Esse movimento aqui desse meio que está sendo formado também faz parte da DNA Pol 3, tá? Mas é isso. Vamos lá. Vamos seguir. Pode falar, Matheus. Dos grampos beta? Sim. Os grampos beta, Matheus, eles funcionam como grampo mesmo, tá? Então, se eu tenho a minha Pol, se ela não tivesse grampo, e se não tivesse grampo, professora, o que aconteceria? Olha, ela tem essa fita aqui que é a molde, e ela está sintetizando essa daqui, tá? No 5x3, certo? Ela se conectaria ali na fita molde, no seu primerzinho, e seguiria amplificando, seguindo, correto? Sem o grampo, Matheus, vamos dizer que ela faria uma síntese ali de 10 pares de base e depois ela dispersasse. Ela não tem uma afinidade tão grande com o DNA sem o grampo. Vamos dar um exemplo aqui. A Pol 1. A Pol 1, eu não falei que ela remove os primers? Os primers são trechinhos curtos, tá? Tem 10 nucleotídeos, sei lá, por aí, tá? Ela remove esse primer com a sua atividade exonucleásica e aí ela vai e sintetiza um novo filamento, tá? A Pol 1, ela não tem grampo, não. Ela é sozinha e também é um cerne só catalítico, né? Como eu falei. Mas ela não precisa do grampo, Matheus, porque ela só vai adicionar 10, 20 nucleotídeos. Depois, ela já se dispersaria mesmo, entendeu? Ela não é uma enzima processiva, ela vai até o máximo dela. E o máximo dela, sem o grampo, é 10, 20 nucleotídeos. Agora, você imagina, Matheus, a nossa Pol replicativa, que tem que replicar 3 bilhões de pares de base, de 20 em 20 pares de base, ela ter que se dispersar e se ligar novamente. Dispersar e ligar novamente, tá? O grampo, ele vem com essa ideia de prender o cerne catalítico da Pol replicativa no DNA. E aí ele faz isso daqui, ó. Ele tem duas subunidades, né? Ele se liga aqui. Ele meio que mantém o DNA ali preso ao sítio ativo da Pol 3. E assim, ela não faz 20 nucleotídeos e dispersa. Ela faz milhões, tá? Deu para entender, Matheus? A função do grampo beta. Beleza. Bom, essa figura aqui, pessoal, ao final, se vocês quiserem repassar as funções e tal, é a melhor figura mais didática, tá? Ela tem também a ordem que elas se aparecem, né? Que eu acho bem interessante isso, né? Traz a helicase vem primeiro, depois a primase, depois a Pol 3, depois a Pol 1, depois a ligase. Então, isso ajuda a gente a trazer as funções de cada uma, tá? Mas é realmente saber mais ou menos a função de cada uma. Não precisa se, enfim, né? Aprofundar em cada uma delas, como elas fazem aquilo, mas saber a principal função, tá? Pode falar. Sem problemas, também gostamos dessas dúvidas. Pode falar. Essas proteínas que fazem esse conjunto são produzidas onde? A gente vai falar disso na próxima aula. Na semana que vem, tá? Elas vão ser expressas. A informação genética para a produção dessas proteínas que vão replicar o DNA está no DNA, tá? A gente, às vezes... O DNA é muito importante, né? Ele é extremamente importante. É a molécula mais importante dentro da célula. Isso, não tenho dúvidas de que isso é assim que funciona. A gente já vai entender o porquê. Eu gosto de falar aos pouquinhos e não falar de todos os spoilers e deixar vocês confusos também. Mas ele sozinho não faz nada.
Mas sem a informação genética, eu não gero essas proteínas, essas enzimas, que vão replicá-lo, tá? Então, é todo um ciclo. A gente vai falar de expressão gênica na próxima aula, a gente vai falar disso. Como essas proteínas são formadas, como elas chegam lá, tá? Mas, por enquanto, proteínas, enzimas que vão atuar no DNA, vão estar na célula e a célula vai trabalhar com elas quando ela precisa replicar o DNA dela. Agora, o que faltou falar para vocês é aquele início que eu mostrei, né? Que a gente tem, né? A nossa origem de replicação tem um pontinho específico em que eu abro a bolha. Mas eu não expliquei muito bem sobre essa abertura, tá? E tem uma outra proteína, ela não está exatamente no replissomo, tá? Porque ela não segue com o replissomo, ela inicia tudo. Ela inicia a replicação. Mas depois que o replissomo se forma, ela não precisa mais, não tem mais função. O replissomo segue, todas essas, né, do replissomo seguem se deslocando, e ela não precisa se deslocar porque ela só tem função no iniciozinho, que é a DNA-A. É uma proteína, tá? Que reconhece regiões do DNA que são origens de replicação, como eu falei. Como assim origem de replicação? São regiões que sinalizam que ali vai começar a replicação. Como assim, professora? Muitas vezes elas podem ter ali uma sequência específica. Às vezes, normalmente, elas vão ser ricas em ligações A e T, porque ligações A e T só tem 2 pontes de hidrogênio, então são mais fáceis de quebrar, de abrir. Às vezes é assim que acontece, tá? Mas não vou falar sobre quais são essas sequências, não tem uma importância relacionada a isso. Mas é importante que vocês saibam que existem origens, pontos em que vai começar a replicação, tá? Não é a gente abre em qualquer lugar. Não, tem pontos específicos, tá? Uma molécula de DNA pequena, tipo a de bactéria, procarioto, que é circular ainda mais, ela só precisa de uma origem. Uma origem aqui, ela, pum, vai 2 forquilhas, né? Pum, se encontram do outro lado. Um DNA pequenininho, tá? Nos eucariotos já vai ser diferente, como eu já vou mostrar. Mas aí a gente tem essas regiões, aqui está sendo mostrado amarelinho, por exemplo, uma região que vai iniciar. A DNA reconhece essa região, se liga, são essas proteínas rosinhas, elas se conectam nessa região ali e elas que fazem a primeira abertura da bolha, tá? Depois que elas abrem a bolha, DNA-A, aí vem a helicase, que é a verde, tá? Que é a nossa primeira, né? A nossa que vai à frente do replissomo. Veio a helicase, veio a Pol3, aí elas... não, é ali, ó, gente. A gente tem que ir para lá, para aquela forquilha lá, e tem essa forquilha aqui. Então, eles vão e iniciam. Aí o replissomo se forma todo e segue. E aí a DNA-A, ela só agiu aqui no início, tá? Ela não faz parte do replissomo, mas ela faz a montagem do replissomo, tá? Ela que começa a montagem, né? E aí, depois que ele se monta, se forma, ele segue, tá? Beleza? Agora a gente vai passar para a replicação em eucariotos. Só vou citar o quê? Tudo isso aqui, que a gente falou até aqui, acontece tanto em procariotos quanto em eucariotos, tá? Mas em eucariotos tem algumas coisinhas um pouco mais complexas, que vão ter além dos procariotos. Por exemplo, como eu falei para vocês, o DNA de eucariotos é maior. O ser humano tem um DNA bastante grande, que precisa ser compactado, tá? Organizado, muito bem organizado, né? E vai estar bem organizado, mesmo que no formato de cromatina, mesmo que durante esse período da célula em que ela está só se replicando, tá? E não ainda se dividindo. Então, ele vai ter que lidar, a nossa forquilha de replicação, ela vai ter que lidar com descompactação do DNA e compactação depois, porque também não dá para descompactar tudo, como eu falei para vocês. Nunca o DNA fica completamente de cabo a rabo descompactado. Então, não é como se o replissomo passasse e descompactasse tudo, ficasse tudo uma bagunça, uma zona, e depois a gente vai compactar de novo. Não. Esse processo, ele vai acontecer como? É uma desmontagem e montagem. Desmontagem e montagem. Né? Então, aqui a gente tem as nossas histonas, as proteínas histonas, né? Que vão formar os nucleossomos, que é essa estrutura, né? Associação histona-DNA, forma os nucleossomos. Vejam que, ó, tem um nucleossomo aqui no meu DNA parental. E aí, ó, a nossa forquilha aqui de replicação tá aqui, tá vendo? Ela tá seguindo para esse sentido de cá.
Quando ela está seguindo aqui, que ela vai ter que lidar com regiões que estão compactadas. E aí vai ter uma desmontagem. A estona vai se desligar, a forquilha vai passar e atrás ela vai ligar de novo. As estonas vão se ligar novamente. Então, se tinha uma estona aqui, passou a nossa forquilha de replicação, volta a estona na mesma região, tá? Recém-montados aqui, tá? Então, nos dois, né, nas duas cópias. Então, essa desmontagem e montagem vai acontecendo. Claro que a gente utiliza as estonas que estavam na parental, a gente faz uma reutilização, é assim mesmo, para economizar energia. Sim, a gente reutiliza estona, mas, claro, agora eu tenho o dobro, né? Eu tenho uma cópia de DNA, eu vou precisar de mais estonas do que as que já estavam ali. Então, novas são produzidas e vão entrando, né, dentro do núcleo, né, do citoplasma aqui para o núcleo, vão sendo sintetizadas novas proteínas estonas, elas vão entrando para poder suprir, né, o papel de montagem depois que passa a forquilha, tá? Uma outra questão em eucariotos é que, eu falei, o DNA é muito grande. O DNA pequeno em bactéria, uma origem, pum, já replicou tudo rapidinho, pequenininho. Agora, o nosso DNA que é gigantesco, a gente tem cromossomos lineares gigantescos, a gente precisa de muitas origens de replicação para que o processo seja mais rápido. Imagina uma origem só ter que replicar 3 bilhões de pares de base, ou uma por cromossomo. Seria muito devagar essa replicação. Então, o próprio ciclo da célula seria muito longo, tá? Então, o que acontece? Em eucariotos, a gente tem centenas ou até milhares de origens de replicação ao longo de um único cromossomo. Então, aqui, ó, estou mostrando como se fosse um cromossomo único, que é um DNA linear, né? Eu teria várias, entendeu? Aqui estão sendo mostradas 3, mas eu não teria 3, eu teria centenas, eu teria milhares, tá? Que vão se abrindo bolhas para poder replicar rápido o DNA quando ele é muito longo, tá? E, por fim, mas não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, é que a replicação em eucariotos, por ser um DNA linear, tem ponta. Porque um DNA circular não tem ponta, né? Então, bactérias não têm esse problema, por isso que elas não envelhecem. Mas, quando a gente tem um DNA linear, ele tem terminações. Tem uma pontinha de cada lado, correto? Correto. Essas terminações do DNA linear a gente chama de telômeros, tá? São os telômeros. Qual a problemática dos telômeros na replicação? A problemática é a seguinte: como eu vou sempre ter uma fita sendo sintetizada continuamente e a outra sendo sintetizada descontinuamente, pensa na nossa síntese descontínua. Eu tenho que botar um primer lá na frente para andar para trás. Um primer lá na frente para andar para trás, porque eu estou indo no sentido oposto ao do movimento. Se o movimento é na frente, tem que botar lá na frente e andar para trás, certo? E aí, se eu chegar na ponta, aqui está chamando de extremidade distal, aqui é o final, aqui acabou. A molécula de DNA vai até aqui. Ela vem de lá e ela vai até aqui. Aqui acabou. Então, eu tenho que botar um iniciador lá na frente, para depois fazer a síntese nesse sentido de cá, tá? Mas chega um momento em que não tem mais o lá na frente, que acabou. E aí eu, por exemplo, botei um iniciador de RNA bem aqui na pontinha. A primase botou bem aqui na pontinha o iniciador de RNA. A DNA POL1 vai reconhecer, vai remover esse RNA, certo? Mas ela não vai ter uma ponta 3' H livre para fazer a síntese do DNA aqui. Nenhuma POL vai conseguir completar essa região aqui com DNA. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou ter uma problemática na replicação na ponta em que eu vou deixar uma região ali sem estar em dupla fita, uma pontinha sem estar em dupla fita. Ao longo de várias replicações, se a gente for pensar, o que isso vai trazer? Vai trazer um encurtamento, né? Porque se eu diminuir um pouquinho, eu perdi essa informação genética que estava aqui para essa fita. Aí eu vou abrir essa fita aqui na próxima geração, né? Vai fazer replicação de novo lá na frente eu não consigo colocar, então eu perco um pouquinho. E aí eu perco um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, esse DNA linear, sendo replicado dessa maneira, ele tende a diminuir, tá? Se a gente não tivesse como, né, resolver esse problema, como a gente já vai mostrar aqui.
ele tende a diminuir. E essa diminuição das terminações, ela está intimamente relacionada ao envelhecimento. Já se comprovou isso, enfim, né, estudos, que essa diminuição do nosso DNA está associada ao envelhecimento. Porque se a célula começa a perder informação genética, pessoal, já era. Não tem mais como produzir as polimerases para a gente conseguir chegar a replicar o próprio DNA. Imagina perder essa informação genética? Não dá. Vou começar a diminuir muito. E aí, o que vai acontecer? É melhor que essa célula morra do que ela passe para frente essa informação genética meia boca, meio mais ou menos. Então, isso traz uma interrupção do ciclo celular da célula, isso sinaliza uma apoptose da célula, morte celular programada. Faz com que a gente tenha esse início aí do envelhecimento, essa diminuição dos telômeros, das terminações. E está intimamente ligado ao envelhecimento de diversos seres vivos, como nós, seres humanos. Mas, se não tivesse nenhuma maneira de tentar reverter um pouco isso, aí a gente teria realmente um envelhecimento precoce, né? Se a gente não tivesse como fazer nada em relação a isso, algumas gerações, né? A gente sabe que, bom, vocês vão ter embriologia em algum momento, né? Imagino eu. De uma célula única, a gente chega num feto, né? Quantas divisões celulares a gente tem de chegar de um zigoto para chegar num feto? São muitas divisões, divisão celular pra caramba. Depois que a gente cresce, ainda segue fazendo divisão celular. Se a cada uma dessas divisões, a cada uma dessas replicações eu perdesse informação e fosse diminuir, a gente ia ter um envelhecimento muito precoce, tá? E como é que a gente reverte isso? Como é que a gente tenta lentificar esse processo? Não somos imortais, né? Já sabemos. Quem faz isso são as telomerases, tá? Telomerases agem nos telômeros, tá? Como é que elas fazem isso? As telomerases, elas são enzimas do tipo transcriptase reversa. Falei para vocês que nenhuma DNA pol conseguiria recuperar isso aqui, correto? Correto. Mas aí a gente não vai usar uma DNA pol, a gente vai usar uma polimerase diferente, tá? Que é chamada de transcriptase reversa. Por quê? Porque ela faz o reverso, o contrário da transcrição. Transcrição é o quê? Produzir RNA a partir de DNA. Ela faz o contrário. Ela produz DNA, que é o que eu quero, porque eu quero reconstituir essa região aqui, a partir de RNA como molde. Então, ela traz com ela um moldezinho de RNA dentro da enzima, tá? Que sequência de RNA é essa? Bom, é uma sequência curta, repetitiva. Qual é a função da transcriptase reversa assim? É alongar a ponta. Fazer essa ponta, né, que tem ali informação genética. Vamos fazer essa ponta ser gigantesca, para eu ter bastante tempo de, né, rodadas de replicação e vai estar tudo certo. Não vou ter um envelhecimento precoce. Então, ela faz isso, ela promove o alongamento do prolongamento unifilamentar que fica, né, dessa pontinha que fica aqui. Ó, a telomerase é essa em verde aqui. Ela está carregando com ela uma sequência de RNA, tá? Uma sequência de RNA que ela vai usar de molde. Tá ali associado à proteína mesmo, tá? E aí fica dentro dela aquele molde e aí ela vai complementariza parcialmente com a ponta e aí ela consegue sintetizar DNA aqui usando como molde. Olha, ela sintetizou em azul, tá? Essa parte em azul. Aí ela vai aumentando essa pontinha aqui. Aumentando, aumentando, aumentando. Do outro lado, ela vai aumentando outras pontas lá e etc. Aumentando essa ponta, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ponta além, uma ponta de sequências que são repetidas, tá, pessoal? Essas sequências repetidas, elas não informam alguma coisa, não. Elas são feitas para proteger a informação genética que está mais dentro do DNA. E aí, o que acontece? A replicação, ela vai replicar, né, todo o DNA. Quando chega nessa ponta, como a transcriptase reversa, a nossa telomerase, aumentou essa ponta, eu consigo ir mais à frente. Consigo ir mais à frente. A primase vai conseguir botar um primer bem mais à frente. Aí, vejam, a região em azul é que foi alongada pela telomerase. Veja que a primase consegue, então, botar um primerzinho aqui em vermelho, mais à frente, justamente nessa região em azul. Assim, eu não perco informação genética, que é a que está aqui em preto, tá? Então, ela consegue botar aqui bem na pontinha um primer, e aí a nossa pol 1
a nossa pol, né, a nossa pol replicativa consegue fazer a síntese de toda essa região aqui, tá? Aqui eu estou mostrando a telomerase botando o quê? 10 nucleotídeos. Mas, na real, em seres humanos, ela adiciona, se eu não me engano, 13.000 pares de base nas pontas, tá? Então, são muitos pares de base para a gente poder ter um envelhecimento que não seja tão precoce assim, tá? Além disso, essa ponta, mesmo com o alongamento dela, ela ainda tem que ser protegida, tá? Porque ponta de DNA está mais suscetível à ação de proteínas que podem degradar esse DNA. Então, além de tudo isso, o nosso telômero ele é alongado e associado a várias, revestido por proteínas para que ele seja protegido, tá? Então, ele ainda tem aí, ainda é protegido por diversas proteínas, associação com proteínas, tá? Formando aí um revestimento telomérico, que a gente chama. Aí é importante a gente finalizar falando o seguinte, que as telomerases, elas alongam os nossos telômeros, né? Promovendo, né? Tentando retardar o envelhecimento precoce das células. Então, em células germinativas, então vamos lembrar que são células germinativas, são os nossos gametas, né? Que vão formar o zigoto. A gente vai justamente formar o zigoto. Essas células são extremamente importantes para a nossa perpetuação, certo? Essas células, elas não podem, vamos dizer assim, envelhecer. Eu não posso pegar uma célula envelhecida que tenha tido algum tipo de perda de informação genética e essa célula justamente ser o meu gameta que vai formar o meu filho, né? Então, as telomerases são enzimas que são produzidas pela própria célula para atuarem nos telômeros. Elas vão ser ativamente expressas nas células germinativas, ou seja, célula germinativa vai estar sempre nova, sempre jovem, com um telômero alongadaço, tá? Mas aí, nas células que são somáticas, que são todas as demais, sem ser os gametas, vão ser células somáticas da pele, dos neurônios e etc., elas vão ser pouco expressas ou nem completamente não expressas, tá? Elas não vão ser expressas ou pouco expressas nessas células. Por isso, eles têm um envelhecimento dessas células e justamente o envelhecimento delas está associado ao envelhecimento dos organismos, tá? Tem alguns pontos que eu gosto de pontuar aqui. Então, encurtamento dos telômeros, envelhecimento de diversos organismos está associado um ao outro. Doenças de envelhecimento precoce que existem, doenças genéticas de envelhecimento precoce, estão associadas a telômeros mais encurtados, a problemas justamente nessa reposição, nessa colocação, nesse alongamento desses telômeros, tá? Muitas delas estão relacionadas. E um outro ponto importante que a gente pode trazer um pouco mais à frente, não sei se vai dar tempo, porque a gente tem realmente um planejamento bem curto, não vai dar tempo de falar muito de câncer, mas as células cancerígenas, elas comumente apresentam uma alta produção de telomerases. Mas por quê, professora? Bom, célula cancerígena, ela forma um tumor, né? A partir do momento que ela é formada ali, normalmente são mutações que acontecem nessa célula, e aí ela vira cancerígena. Ela começa a se replicar, duplicar, multiplicar indiscriminadamente, sem nenhum critério, formando então um tumor, certo? Certo. Se essas células tivessem pouco ou nenhuma expressão telomérica, muito provavelmente elas não conseguiriam ser tão agressivas, tão cancerígenas assim, formarem tumores tão grandes ou se espalharem completamente, porque em algum momento haveria um limite. Haveria um limite porque você estaria encurtando os telômeros. Então, muitos dos cânceres mais agressivos, eles têm algumas modificações que acontecem na célula, que geram, né, justamente essa capacidade de gerar um tumor, né, a célula ser cancerígena, e muitas vezes vão também fazer uma alta produção de telomerase para que justamente essas células não envelheçam e cresçam indiscriminadamente, sem parar, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Desculpa acelerar assim no final para a gente conseguir finalizar, mas podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Desculpe fechar aqui às 17 horas. Tá liberado quem precisa ir, mas quem tiver dúvida eu tô aqui. Natália, pode falar. Não vi se mais alguém abriu.
tem duas dúvidas. Os telômeros que você falou que fazem uma inversão. Isso. A telomerase, né? Isso. Mas o RNA ele tem uma sequência de nucleotídeos diferente, né? Por causa da uracila e da timina que não batem. Isso. Como é que faz isso aí? E isso daí é o quê? A gente tem, tanto no DNA como no RNA, a gente tem um pareamento específico, tá? Embora eu tenha timina em um e uracila no outro, um substitui o outro, certo? Dentro do par. No DNA, o A vai parear com T. No RNA, o A vai parear com U, tá? Então, ela consegue produzir DNA a partir de RNA, sabendo que quando vier um U, ela vai botar um A. Quando vier um A, ela vai botar um T, porque ela está botando DNA, tá? Sem nenhum problema, ela vai fazer isso. Assim como a RNA pol faz, que não faz o contrário, né? Não é reversa. Seria a tal transcriptase, não é transcriptase, é RNA polimerase. A RNA polimerase que faz a transcrição, ela usa o DNA de molde para produzir RNA, certo? Então, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Tem A, ela bota U. Tem T no molde, ela bota A, tá? Sem nenhum problema, mantendo a especificidade, mantendo a mesma situação, RNA, colinearidade, né, que a gente chama. Então, colinear, DNA, eu consigo, a partir desse DNA aqui, eu consigo desenhar qual vai ser o RNA que vai ser complementar a esse aqui. Eu consigo, ó. Se tem A aqui, tem U no RNA, só lembrar disso. Se tem T lá, tem A aqui. O C e o G é igual. A outra dúvida é, nesse caso de envelhecimento precoce, Olha, eu não conheço tanto dessas doenças para saber em relação a tratamentos, sabe? Não sei. Não sei te dizer mesmo. Não vou te responder porque eu não sei te dizer. Tá? Mas a gente pode procurar e trazer. As doenças genéticas, de uma maneira geral, né? Vários tratamentos têm sido começando a se fazer e tudo mais. Tem muita coisa nova surgindo. Mas uma cura completa, né? Isso aí, para doença genética, de uma maneira geral, é mais complicado, né, de ser feito. Ah, mas eu imagino que tratamento talvez tenha, mas não sei dizer quantos, quais, se realmente traz a pessoa a trazer um envelhecimento como normal ou não, tá? Não sei te dizer exatamente. Tem que procurar. Mais alguém? Eu acho que vi outra pessoa com assim levantado, mas eu acho que pode falar. Uma excelente pergunta, Dara, né? Dara. Olha, isso também pode estar relacionado, mas não é só isso. Vamos dizer assim, os telômeros, eles estão relacionados ao envelhecimento, mas não sozinhos, tá? Não é só telômero, o tamanho do telômero determina o envelhecimento, tá? Não é sozinho. Uma das coisas que está muito relacionada ao tempo de vida é um metabolismo, tá? Também, de uma maneira geral. Quando vocês forem estudar bioquímica e metabolismo, talvez vocês vejam um pouco mais. Como vocês veem mais focado em seres humanos, a comparação entre seres vivos acaba saindo um pouco menos, né, trazida para vocês. Mas em biologia, né, o que a gente traz muito nesse tempo de vida está muito relacionado ao metabolismo. Metabolismo mais acelerado, menos tempo de vida. Metabolismo mais lento, um tempo de vida mais longo. Vamos pensar na tartaruga, né, tem um metabolismo mais lento, né? Vamos pensar num rato, metabolismo super acelerado, tá? A área superficial também está relacionada a isso, tá? Então, menores, né, têm um tempo de vida menor, maiores têm um tempo de vida um pouco maior, porque justamente o metabolismo vai ser mais lento. E aí é o metabolismo de uma maneira geral, Dara. Dentro do metabolismo também está a célula se dividir, né? Também faz parte do ciclo de vida da célula, né? As reações metabólicas todas e a divisão celular. Então, se ela se divide com mais frequência,
mais aceleradamente, cresce mais rapidamente, normalmente você vai ter um tempo de vida mais curto, sim, médio, e o contrário vai acontecer. Quando você tem um metabolismo mais lento, menos divisões celulares acontecendo, né? Menos aceleradamente, mais lentamente, você vai ter, então, um tempo de vida associado maior. Mas não é pontual, né? Telômero, aqui tem tanto de tamanho, então tanto de vida. Tanto de tamanho, tanto de vida. Não é tão pontual, porque existem vários outros fatores também que estão associados ao envelhecimento. Deu para entender? Entendi, sim. Obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, um comentário? Pode falar, Matheus. Dos telômeros. Vamos lá. Por conta da síntese em uma das fitas, né? E aí, como eu falo, uma das fitas, desse lado de cá vai ter ser descontínua, mas do outro lado eu vou ter uma outra descontínua, né? Vou ter sempre uma contínua e uma descontínua. Então, esse problema que está acontecendo aqui, desse lado de cá, na outra que está sendo sintetizada, está acontecendo na outra ponta, tá? Então, vai estar sempre presente esse problema. Não importa em qual ponto ele vai estar. Vai estar presente por conta pelo fato de você ter uma delas sendo sintetizada descontinuamente, necessitando da alça loop que você citou, tá? Não exatamente por conta da alça, mas por conta dele necessitar ir mais à frente para poder sintetizar no sentido contrário, tá? Ir mais à frente para sintetizar no sentido contrário. Ir mais à frente, aí chega no final, acabou. Ir mais à frente, ué, cadê o à frente? Não tem mais à frente. Acabou a frente. Acabou a frente. Como é que eu vou sintetizar para trás? Eu preciso de primer. Aqui, uma RNA-pol consegue botar RNA aqui, mas não DNA, tá? DNA só se eu tivesse mais à frente um primer para poder ela fazer a síntese nesse sentido para cá, da direita para a esquerda. Deu para entender? E aí é por isso que a forma de solucionar isso, de botar DNA nessa ponta aqui, quem consegue botar DNA nessa ponta é essa querida que usa como moldezinho dela, ela vai lá mais à frente, pega esse moldezinho aqui, certo? Complementariza aqui, aí ela tem uma pontinha 3'OH livre, tá? Pontinha 3'OH livre, aí ela consegue aumentar essa ponta. Aumentar. E ela aumenta aqui, são alguns pares, ela aumenta muito essa ponta, tá? Trazendo ali repetições. Isso quer dizer, por exemplo, né? Para cada espécie vai ser um pouquinho diferente, né? Ela está carregando aqui uma sequência de AA, C, 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 AA, C. Então, vai ter no final, nos nossos telômeros, no finalzinho, na ponta deles, a gente tem repetições de AA, CCC, AA, CCC, AA, CCC. É uma repetição disso, tá? Que vai acontecendo, que ela vai adicionando. O que significa AA, CCC, AA? Codifica uma proteína? Não. Faz alguma coisa? A gente expressa algum gene ali? Não. É simplesmente uma ponta alongada de sequência repetida para que eu proteja a informação genética que está do preto para dentro. Deu para entender? A replicação em si. A replicação vai replicar aquilo ali também. Embora não seja uma informação genética, etc. Ela vai replicar até o final. Ela vai até onde ela não consegue mais ir. Até ela chegar nesse ponto aqui. Só que quando ela chegar nesse ponto aqui, com a telomerase tendo alongado, ela vai chegar num ponto, numa determinada região, em que não tem problema eu perder um pouquinho dessa informação genética, porque isso daqui é repetição da telomerase, é o telômero. Eu já estou no telômero, tá? A gente dá o nome de telômero justamente esse final repetitivo que é alongado pela telomerase, tá? Nada, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê na terça que vem. Eu vou liberar os EDs para você, o ED1 para vocês hoje, no fim do dia, tá? E eu vou liberar a gravação, eu falei que liberaria hoje à noite. Eu vou botar lá para vocês. Eu verifiquei que a gravação de mais cedo não ficou muito boa.
E aí eu acho que eu vou conseguir liberar para vocês na quinta-feira, tá? Mas vai dar tudo certo. Quem não assistiu vai ter que assistir um pouquinho depois, tá? Às vezes isso acontece, tem uns problemas técnicos aqui de gravar, mas eu aviso lá e boto para vocês direitinho, tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Obrigada a vocês, obrigada pela participação. Isso aí, pessoal, muito boa aula, gostei muito.